Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. As empresas que estão oportunizando são as seguintes: Boa Vista, comércio de equipamentos, academias em geral, Barbearia Molina, cuidando do seu visual, Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, e Preço Justo, móveis e estofados. Como empresas de apoio, estão conosco Sebem Móveis e Moda Vírus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Em meio à crise, reclusão social, existe uma forma de vencer. Existe uma maneira de sermos conquistadores fora do comum. Essa chave para a vitória consiste em ativarmos a nossa fé. Você já vai entender bem claramente. Todos nós recebemos uma porção de fé. Para alguns, pequena. Para outros, grande. Essa fé não vem com uma carga de duração permanente. A fé deve ser alimentada, senão ela diminui, enfraquece. Pessoas que durante a quarentena se trancaram em casa e não alimentaram sua alma, já estão mortos, pior que Lázaro, aquele da Bíblia. Pessoas que não estão mortas apenas há 4 dias, mas há 40 dias. Essa fé bíblica, focada em Jesus Cristo, precisa ser ativada. E isso acontece primeiro dentro da pessoa, para depois atuar fora, nas circunstâncias. Qualquer pessoa que ouve o Evangelho é tocado pelo Espírito Santo e convencido que é um pecador. Essa fé, sendo ativada, desejada, começa a agir de dentro, no coração e na mente da pessoa. E a vida nunca mais será a mesma. Veremos que a fé precisa ser despertada, ativada, e isso é competência, é uma dedicação que precisa acontecer por parte de cada pessoa. Vamos ler um texto que encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 38. Diz assim: Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Eu quero ler mais um texto na sequência, em 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 7, que nos diz assim: Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Fico imaginando quantas pessoas estão sendo provadas durante essa quarentena. O ouro bruto, as pepitas, vão para o forno a 1.200 graus de calor para ser purificado. E quando as impurezas saem, então nós temos o ouro de 18 quilates, mas o ouro puro mesmo é o ouro 24 quilates. A nossa fé é como o ouro, é provada pelo fogo das dificuldades, por uma sequência de desafios e ofensas também. O desejo do meu coração é que você vença, tendo uma fé inabalável. Vou te mostrar agora 2 tipos de fé segundo a Bíblia. O primeiro tipo de fé
é a fé C. Esse tipo de fé é a mais comum hoje em dia, infelizmente. Envolve pessoas que condicionam a fé, que obedecerão somente se Deus atender aos seus caprichos e necessidades. O exemplo bíblico que vou usar para mostrar como ela funciona é a vida de Jacó, antes de seu verdadeiro encontro com o Senhor. Vamos ler no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 28, e o verso 20, que nos diz assim: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Observe que Jacó condiciona o fato que seria um servo de Deus se Deus desse para ele aquilo que ele achava que deveria ganhar. Ou seja, se Deus, por sua vontade soberana, decidisse não dar aquilo que Jacó pediu, o Senhor não seria o seu Deus. Apenas se Deus fizesse aquilo que Jacó queria. Eu quero perguntar para você, através desta mensagem, como é a tua fé? Por acaso não é parecida com essa de Jacó? Seja curado agora mesmo para avançar de verdade na caminhada cristã. Se Deus fizer aquilo que eu estou pedindo, aquilo que deseja o meu coração, então o servirei, então participarei da sua obra, então serei fiel, serei um cristão fervoroso. Quantas pessoas que agem dessa forma, dizendo, se Deus me curar, se Deus me der uma casa, se Deus me der um carro, se Deus salvar o meu casamento, alguns até dizem, se Deus me fizer uma pessoa rica, e por aí vai. Essas são algumas das condições que as pessoas têm colocado diante de Deus para servi-lo. O problema desse tipo de fé, meus amigos, é que ela coloca o homem no comando, no centro, como se Deus não precisasse do homem, e não o contrário. Como se Deus fosse o servo, e não o contrário. Quem exerce esse tipo de fé, exerce uma fé com sérios problemas. Esse tipo de fé não é a fé verdadeira, não é a fé bíblica, não se sustenta, pois ao deparar-se com as adversidades, com os nãos de Deus, a pessoa desanima. É uma fé pautada apenas em circunstâncias favoráveis, em benefícios que a pessoa possa ter agora. O segundo tipo de fé é a fé ainda que. Esse tipo de fé não é a mais comum hoje em dia. Esse tipo de fé tem sido abandonada, principalmente pelo imediatismo do nosso tempo. Vamos ler no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, e o verso 17, que nos diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Observe que Abacuque, ao contrário de Jacó, não condiciona a sua fé em algo que Deus tenha de fazer para agradá-lo. Pelo contrário, Abacuque ressalta que, mesmo que o mais básico venha a faltar, mesmo que por algum motivo Deus permita que os mantimentos, que o sustento venha a faltar, a sua fé em Deus e o seu louvor permaneceria. Essa é a fé verdadeira, firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que você não está vendo. É uma postura
onde a confiança no Pai permanece. É essa fé que é louvada pela Bíblia Sagrada. É essa fé que Deus nos oferece através da mensagem que estamos pregando hoje. Foi esta fé que esteve presente em Moisés, que não entrou na terra prometida, mas permaneceu crendo nos planos de Deus. Foi essa fé que esteve presente em Paulo, que não teve seu espinho da carne retirado, mas permaneceu na presença do Senhor. Foi essa fé que fez Jó não blasfemar contra Deus e ter paciência para enfrentar sua dor sem amaldiçoar a Deus. Qual é o tipo de fé que você tem? Você exige coisas de Deus para só depois exercer a sua fé? Ou em tudo que acontece, você é grato e obediente ao Senhor? Nessa época, nossa fé está sendo provada. E isso acontece através do convívio dentro de casa, através das dificuldades financeiras, através de cada circunstância. E a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que a pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Pedro, capítulo 1 e no verso 6, também podemos ver claramente que a nossa fé é provada e provações não são agradáveis. Podem ser muito penosas. Por exemplo, certamente não foi agradável quando cuspiram em Jesus, quando escarneceram dele e, por fim, ele foi barbaramente espancado e pregado numa cruz de tortura, sofrendo uma morte agonizante. Aquelas provações puseram sua fé à prova mais extrema. Foram momentos horríveis. No entanto, o proceder fiel de Jesus mostrou ser causa de louvor. É por isso que hoje você pode ser liberto, você pode ter uma vida transformada, você pode ser curado, porque Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário. Nós, como cristãos, somos provados todos os dias. Situações desafiadoras que vão surgindo a cada instante. Alguém poderia perguntar, pastor, seria possível um cristão ser feliz mesmo em provações? Eu quero responder para você através da Bíblia. Quando lemos em Mateus, no capítulo 5 e o verso 11, quando Jesus estava transmitindo o Sermão da Montanha, ele disse assim, bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes, são as pessoas que são injuriadas e perseguidas. Bem-aventurados sois quando mentirem, dizendo todo o mal contra vocês. Jesus continua dizendo assim, exultem, se alegrem, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Então, meus amigos, meus irmãos, não esqueçamos que as provações servem para fortalecer a nossa fé. É por esse motivo que o discípulo Tiago escreveu, meus irmãos, considerem um motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Por isso podemos estar certos de que o diabo nos atacará no ponto mais vulnerável que temos, procurando usar a fraqueza, atingindo aquela área desprotegida, principalmente por pessoas que não vivem o Evangelho. E o que o Evangelho nos ensina? O Evangelho ensina que a gente precisa se arrepender e mudar de direção. É o que a Bíblia chama de conversão.
O Evangelho nos ensina que nós precisamos crer e sermos batizados nas águas, mergulhando, sepultando a velha vida, obedecendo a ordem de Jesus. O Evangelho nos ensina que nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, porque como perdoamos, assim também Deus nos perdoa. O Evangelho nos ensina que nós precisamos amar e ter compaixão pelo próximo. E isso fazendo de que forma? Pregando a verdade, mostrando através da palavra de Deus. Uma grande inversão de valores está acontecendo nos dias atuais, quando nos concentramos apenas em obras sociais. É muito lindo quando damos cestas básicas, quando usamos de compaixão, estendendo a mão ao necessitado. Tudo isso é necessário. Mas antes, ou eu diria junto com essas ações sociais, Cristo disse que nós devemos pregar o Evangelho. É por isso que Jesus usa de uma forma muito clara, explícita: vão por todo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Compreenda que a ordem de Jesus é para que preguemos o Evangelho, e isso é uma prova da nossa fé. O que você imagina que o diabo está atacando nos dias atuais? Ele usará todos os artifícios para que, quando você se encontre com pessoas, com amigos, que você comente sobre política, sobre a seca, a pandemia e muitos outros assuntos, menos sobre o Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho é uma mensagem que transforma a vida das pessoas. Não é de se admirar, então, que Satanás, o diabo, concentre seus esforços em dificultar a todas as pessoas para não obedecerem à ordem de falar o Evangelho. Por isso, pedimos sua ajuda. Está aqui na tela, para que todos que quiserem, que puderem, possam nos ajudar, contribuindo, fazendo um depósito de qualquer valor para que possamos prosseguir na evangelização, transformando vidas. Quando Deus provou a fé de Abraão, como foi? Gênesis, no capítulo 22, o primeiro livro da Bíblia, nos mostra o que aconteceu. Deus diz: Abraão, pega o teu filho, toma o teu filho, teu único filho, a quem você tanto ama, e oferece a mim em holocausto. Deus estava pedindo que Abraão, numa prova de fé, tirasse a vida do filho que ele tanto amava. Vemos que é um grande erro deixar de fazer aquilo que Deus manda. A Bíblia diz que Abraão levantou-se bem cedo, tomou Isaque e pôs-se logo a caminho para o Monte Moriá. Não adiou isso. Tampouco devemos nós adiar o obedecer às instruções de Deus, de pregar a mensagem, aquilo que Deus espera que façamos. Faça a sua parte. Acorde a partir de hoje. Compartilhe com seus amigos o que estamos anunciando através desse programa. Não estamos aqui pregando ou falando de religião. O que estou anunciando, meus queridos, é a palavra de Deus, é a Bíblia. E eu desafio você, pegue a sua Bíblia, abra e acompanhe conosco. Quando pregamos, estamos aqui trazendo pequenas porções para que você acompanhe diretamente da Bíblia e tenha uma experiência com Deus, que o que estamos falando é a verdade, é a palavra do Senhor. Tenha uma fé ativada, revigorada através do Evangelho. Jesus deu sua vida na cruz do Calvário para nos perdoar, para nos transformar. Quando cremos nele, temos então acesso ao Deus Pai.
O único caminho para chegarmos a Deus é Jesus Cristo. Alguém pode até tentar, através da ciência, da filosofia ou da própria religião, mas não vai conseguir. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nesse momento, enquanto ouve esse programa, faça um upgrade da sua fé. Não viva reclamando. Não tenha uma atitude de apatia, de descaso em relação àquilo que Deus está falando contigo. A fé sempre condicionará sua firmeza se Deus te ajudar, se Deus te responder. Mas a fé gloriosa, triunfante, vencedora, vem através de Cristo agindo em tua vida. A fé que leva você a se posicionar todos os dias. Como disse Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a empresa não cresça tanto, ainda que eu não seja compreendido, eu me alegrarei, exultarei no Deus da minha salvação. Amém? O nosso desejo de toda a equipe do programa Com Fé é Possível é que a sua fé seja bem alimentada e você possa viver um novo tempo com muitas bênçãos de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Se possível, feche os seus olhos e busquemos a presença do Senhor. Soberano Deus, muito obrigado por mais um programa que estamos aqui aprendendo através da Bíblia Sagrada o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Eu oro abençoando esta pessoa que nos acompanha através da TV Erechim. Faz o milagre agora, Senhor, repreendendo toda doença, toda depressão, toda angústia e dor. Mas principalmente eu oro para que a fé dessas pessoas seja aumentada, seja multiplicada. Senhor, eu repreendo agora toda incredulidade. Eu oro para que esta pessoa, para que esta família toda consiga, a partir desse momento, viver uma fase melhor com a orientação divina para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agradecemos o carinho de todos que nos acompanham. Estamos sempre orando por você e queremos deixar aqui na tela, aqui embaixo, o telefone para você também fazer o seu pedido de oração, para você passar uma mensagem para interagir conosco. Desejamos que toda a sua família, nesse tempo de pandemia, para que vocês possam acordar para uma fé verdadeira no Filho de Deus, no Senhor Jesus. O auditório da Igreja Brasil para Cristo continua recebendo pessoas, com um número limitado, mas todas as quintas e domingos à noite nós estamos fazendo um culto ao Deus vivo e transmitimos através das redes sociais. O BPC, uma igreja acolhedora, e que Deus abençoe você ricamente. Nos ajude, que você possa contribuir com o avanço da pregação do Evangelho. Um abraço carinhoso e que Deus continue falando poderosamente ao seu coração. Amém. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Paulina, where you going to? A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário.
Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Atacadão Preço Justo, móveis e estofados, móveis de ótima qualidade e excelentes preços, profissionais capacitados para melhor lhe atender. Muitas novidades para quem tem bom gosto. Rua Argentina 87.